Nesse vídeo eu quero conversar com você a razão pela qual você não deveria considerar o IPCA, que é o principal índice de inflação, como um índice para saber se os seus rendimentos, se os seus investimentos no mercado financeiro ou até mesmo se o seu salário ele veio acima da inflação. Eu quero conversar com você sobre o IPCA de novembro, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 8 de dezembro de 2020, no dia que foi divulgado o resultado do IPCA de novembro e ele veio a 0,86, eu quero bater o 0,89, melhor dizendo. Quero bater um papo com você sobre isso, o que está por trás desse indicador, por que ele é importante e como que você deveria olhar para ele com um pouco mais de carinho. Então vamos lá. Primeiro, só lembrando, caso você não entenda, o IPCA, ele é o índice oficial de inflação do nosso país. Ele é utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para os sistemas de metas de inflação. E ele é um índice bastante amplo. É natural que seja, tá? Não estou aqui contestando o método do índice. Eu não estou aqui dizendo que ele é calculado de maneira errada. Não, não é isso que eu estou falando. Para o que ele se propõe, a metodologia é perfeita. É um índice bastante amplo, ele abrange aí 90% de todos os brasileiros que vivem nas áreas urbanas. Então, devido à sua necessidade de amplitude, esse é o índice que ele não vai refletir a sua realidade. Por isso que, na minha percepção, você não deveria olhar tanto para o IPCA quando você quer saber sobre ganhos reais que você eventualmente tem aí no mercado financeiro ou com relação a aumento de salário mesmo, né? Ah, eu quero aumento de salário acima da inflação. Será que o IPCA é o melhor indicador? Vamos lá, vamos conversar sobre o IPCA de novembro. Então ele saiu aqui 0,89, como eu havia dito. Neste ano ele está em 3,13. E no acumulado do ano ele está em 4,31, tá? A nossa meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4%. O que na prática significa dizer que a gente está ali dentro do intervalo da meta, considerando os últimos 12 meses. E muito provavelmente vamos sim fechar o ano de 2020 dentro da meta de inflação. Então, para efeitos de política monetária, para efeito de gestão de políticas econômicas, a gente vai olhar o IPCA e vai dizer que não, beleza, a inflação está controlada, passamos por essa. Só que aí é o seguinte, a gente precisa expandir isso um pouco mais, a gente precisa fazer uma leitura um pouco mais ampla disso. E aí eu peguei essa mesma apresentação, aliás, essa apresentação eu tirei do próprio site do IBGE, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui como é que você baixa ela. Então você entra no site do IBGE, então tem aqui ó, um release, o IPCA de 0,89. Aqui nessa página, ele vai mostrando aqui pra gente sobre o IPCA e aqui embaixo, e aqui do lado direito, ele vai ter algum documento que vai falar sobre isso. Essa aqui, ó, apresentação IPCA. Se você quiser abrir a sua, ler ela na íntegra, aí você clica aqui que você vai abrir ela na íntegra. Na íntegra é a mesma apresentação, tá bom? Então só quis mostrar porque às vezes as pessoas perguntam de onde que eu tirei isso. Tirei do site do IBGE. Só que eu já separei aqui algumas abas para a gente dar uma discutida nela, para a gente ganhar tempo aqui. Essa é a primeira aba que eu separei para a gente discutir, que está na apresentação. Esse gráfico, ele aponta para a gente o aumento do preço dos alimentos, alimentação, no domicílio e fora também, ou seja, quando você vai ali no restaurante. Então no gráfico azul, a gente tem aqui a alimentação no domicílio, que é literalmente quando você vai ao supermercado, comprar óleo de soja, que teve uma alta bem significativa esse ano, comprar arroz, comprar feijão, trazer essas coisas para casa, aí inclui o custo com gás e por aí vai, tá bom? E a alimentação fora, obviamente, é quando você vai comer fora. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, se a gente olhar nos últimos 12 meses, a alta de alimentação em casa foi de 21%. O que na prática significa dizer, e aqui eu vou usar o número apenas para a gente fazer uma conta bem simples, mas eu sei que isso não reflete a maioria dos brasileiros, mas na prática significa dizer o seguinte, se você consumia em dezembro do ano passado, em novembro do ano passado, se você consumia com alimentação em casa R$1.000, para você consumir a mesma coisa, agora você precisa de R$1.210 aproximadamente em função desse aumento na alimentação. E por que eu disse que isso não reflete a maioria dos brasileiros? Bom, porque para fazer conta fácil, eu usei o número de R$1.000 como se você consumisse isso em alimentação apenas. Mas veja, a gente sabe que a gente infelizmente vive em um país pobre, cujo a renda das pessoas é muito baixa e a maior parte das pessoas não consegue, obviamente, consumir com alimentação R$1.000 por mês, porque infelizmente essa é até uma média da renda total de algumas famílias. Então, essas famílias que são as famílias menos favorecidas ou
usando um português bem claro, as famílias mais pobres, elas têm muita dificuldade de olhar para esse IPCA de 4% e falar, não, a inflação no meu país é controlada. Por quê? Principalmente quanto mais pobre você é, maior é o seu consumo de alimentação em relação à sua renda, certo? Por quê? A alimentação é a prioridade, todo mundo precisa se alimentar. Só que se tu ganha 10 mil reais por mês, você pode falar assim, ó, eu ganho 10 mil reais por mês, destes 10 mil reais, 2 mil reais vai ser alimentação aqui para minha família. Ou seja, 20% da tua renda é para alimentação. Agora, se tu ganha 1.000 reais por mês, dificilmente você vai conseguir, com 20% da sua renda, que seria 200 reais, alimentar a tua família. Então, esse aumento do item de alimentação, ele vai sim afetar todo mundo, mas principalmente os mais pobres. E aqui, eu não sei da sua realidade social e também não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero trazer para você é um nível de consciência para que você, ao ler o índice, ao entender o índice, ao comprar o que a manchete de jornal traz para gente, ao comprar o discurso do governo, e quando eu falo discurso do governo, não é crítica a este governo, quando eu digo discurso de governo, porque o que na prática vai acontecer é que o governo vai dizer o seguinte, não, a nossa inflação está controlada. Então o nosso governo conseguiu aí manter o poder de compra das famílias. Será? E aí, vamos lá, vamos continuar. Eu preparei mais coisas aqui para a gente falar. Nessa mesma apresentação, o IBGE traz para a gente aqui ó, a variação mensal dos produtos alimentícios e não alimentícios. Barra azul alimentício, barra laranja não alimentício. Então, só em novembro, o aumento dos itens alimentícios foi de 2,54%. Então, percebe o quanto que a inflação dos alimentos, que é o item da nossa cesta de consumos, que todo mundo tem, e, repito, principalmente os mais pobres sentem isso muito mais. E a nossa inflação está controlada agora porque lá em março, abril e maio a gente passou por esse vale aqui que foi o início da crise da pandemia que nós estamos inserindo. E tem uma razão muito óbvia para isso, né? A gente ficou de lockdown, então a gente parou de consumir. Natural que o preço das coisas caísse, os shoppings foram fechados e por aí vai, tá? Se a gente avança, olha só, aqui é o mesmo alimentação. Esse é um ponto que eu quis trazer aqui, destacando dessa apresentação. O IPCA não alimentício, principais altas. E aqui ele traz para a gente as principais altas de novembro que podem impulsionar o nosso índice. Então a gente vai ver o seguinte, ó. O etanol subiu. Ah, uma coisa, né? Tem gente que vai ter dúvida. Tiago, se o etanol subiu 9,23... como é que o índice total subiu 0,89? Isso não faz sentido na minha cabeça. Bom, isso aqui é uma questão de média ponderada, tá? Cada produto ele tem um peso relativo dentro do índice e, aliás, é assim que tem que ser, tá? Porque, veja bem, quando você recebe o seu salário, se a gente fosse voltar aqui para cá, cara, você não recebe o seu salário e compra todo o seu salário de etanol, né? Você não faz isso. Então, o que acontece? Estima-se que o etanol ele represente um pequeno percentual de toda a sua cesta de consumo. Então, por isso que quando a gente vê uma alta de 9,23 como essa aqui, significa que o índice vai subir 9,23. Porque isso aqui é multiplicado pelo peso que ele tem, que é um peso pequenininho lá dentro. Afinal de contas, reforço, a sua renda também é assim. Onde eu queria chegar, ó, passagem aérea. 39, em outubro ela subiu 39, quase 40%. Em novembro, 3,22, então ela teve uma alta também. Mas olha só, acumulado no ano, ela teve uma queda de 35,29. Então, claro, existem outros índices na nossa cesta, mas veja, ao passo que os alimentos subiu muito, a passagem aérea no ano, apesar da alta de novembro e de outubro, que foi bastante expressiva, no ano ela está com uma queda de 35%. Então o ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, o quanto que você consumiu de passagem aérea nesse ano? E o quanto que você consumiu e consome de alimento nesse ano? Então, dado a diferença de consumo, de padrão de consumo, é natural que a gente sinta diferença entre o índice que é divulgado e o índice que a gente vive no dia a dia. Porque a gente não está consumindo passagem aérea, mas a gente continua consumindo arroz, feijão, óleo de soja, que aliás, diga-se de passagem, subiu muito também esse ano.
Então, quando eu falo de você não considerar o IPCA como indicador para você saber se você está ganhando ou não acima da inflação, eu não estou falando isso porque eu sou um terraplanista de índice. Não, não é isso. O índice ele é calculado da maneira correta, com a metodologia mais apurada possível, dado a realidade, dada a diferença de contexto, diferença de padrão de renda, diferença de cidade. E tá tudo bem, o índice tem que ser assim, é impossível que o IBGE calcule a inflação de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Não faz o menor sentido. Então, de maneira ampla, o índice tá ok. Mas quando a gente vai olhar para nossa realidade, é que a gente sente que parece que as coisas não estão batendo muito. A propósito, antes da gente continuar, eu quero fazer um convite para você. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua percepção de inflação aí na sua região. Escreve de qual cidade você é, se você acha que os preços subiram muito, não subiu, esse índice de 0,89, como foi divulgado, reflete a sua realidade? Conta aqui pra gente nos comentários, pra gente saber. E continuando aqui, o IBGE trouxe pra gente também as principais quedas no mês de novembro, tá? Então olha só, perfume caiu, cinema, teatro e concertos. Aliás, você não está vendo, mas agora você está. Desculpa por isso. Principal queda, olha só. Perfume, 1,9 caiu em novembro, tá? Cinema, teatro e concerto, caiu 1,13 em novembro. Agora, pergunto, qual foi a última vez que você foi num cinema, num teatro ou num concerto? Então é óbvio que a demanda por esse serviço caiu e que o preço naturalmente também tende a cair, certo? E aí que vem o ponto. Olha só. Não adianta você achar que o IPCA reflete a sua realidade, porque você não está consumindo isso. Se a gente continuar aqui com os pontos que eu separei, e aqui vem o principal ponto que eu quero destacar para que você entenda, principalmente para dezembro agora, vejo que em dezembro talvez a gente vai ter um repique um pouco maior de inflação, tá? Em função de consumos de final de ano, em função desse gráfico especificamente e o quanto isso pode impactar na inflação em 2021. Então vamos lá. Esse gráfico traz para a gente aqui a energia elétrica residencial. É importante a gente falar sobre isso. E olha só, em dezembro estará em vigor a bandeira vermelha patamar 2, com custo adicional de 6,23 para cada 100 kWh consumido. Em outras palavras, isso vai aumentar o custo de energia aí da tua casa em dezembro, o que na prática vai ter aí um aumento significativo na inflação no mês de dezembro. Agora voltando para cá, o que eu queria trazer para esse vídeo é o índice IPCA, da maneira como ele é divulgado, ele é errado? Não. Mas assim, o objetivo dele é ser amplo e ele não atende o seu objetivo de inflação individual. Este que é o ponto. Então, existem outros meios para você proteger o seu patrimônio, não só do IPCA, mas a gente poderia usar como parâmetro também, e não somente o IPCA, mas também o IGPM, investimento em ativos reais. E quando eu falo em ativo real, não é necessariamente imóvel, mas quando você investe em empresas, por exemplo, essas empresas tendem a se corrigir, a se proteger contra a inflação ao longo dos anos, porque elas acabam repassando o aumento dos custos para os seus produtos, serviços e, consequentemente, isso vai afetar ali o valor das companhias também, tá bom? Então, nesse vídeo eu quis fazer uma análise do IPCA de uma maneira mais profunda, maior do que simplesmente ler ali a manchete, e para fazer você entender que quando a gente está falando de índice de inflação, eles têm metodologias que são validadas, metodologias que são importantes e que refletem a realidade ampla, mas que você, enquanto consumidor, você, enquanto investidor, você, enquanto cidadão, você tem aí uma realidade de inflação que é muito individual. Então a minha recomendação é que sim, você tenha no mínimo aí aumento de poder de compra calculado pelo IPCA, mas não só isso, tá bom? Que você consiga com seus investimentos ou com as suas formas de ganho também corrigir o seu investimento acima do IPCA, protegê-lo aí contra essa desvalorização que acontece no que eu chamo de micro IPCA, ou seja, dentro do IPCA. Beleza? Quero saber a sua opinião, deixa aqui uns comentários, se acha que a inflação está boa ou não aí na sua região, vai ser legal a gente debater. E claro, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.